Vamos abrir lá em Mateus, capítulo 5, Evangelho de Mateus, capítulo 5, e vamos estar aqui falando sobre esse texto aqui. Mateus 5, versículo 6, Jesus diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão satisfeitos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão satisfeitos. Gente, fome e sede são necessidades básicas do ser humano, né? Todo mundo tem essa necessidade. Todo mundo tem necessidade de água, todo mundo tem necessidade de comida. Se o ser humano não bebe água, ele morre de sede. Se ele não come, ele morre de inanição, morre de fome. Então Jesus está falando de uma justiça que ela é uma necessidade básica que todos nós precisamos. É uma necessidade que cada um de nós precisa. Aqueles que foram convencidos pela palavra de Jesus, pela ação do Espírito de Jesus, aqueles que entenderam que eles não são nada, que eles não têm nada, aqueles que entenderam que tudo que eles são e tudo que eles têm vem de Deus, aqueles que entenderam que não há necessidade de eles esconderem as suas fraquezas, porque ao expor essas fraquezas para Deus, eles serão consolados. Aqueles que entenderam que a vida em comunhão é que possibilita a realização dos sonhos de Deus, essas pessoas também entendem que elas carecem de uma justiça básica, de uma justiça que elas não têm, de uma justiça que não é uma justiça promovida por um tribunal humano, não é uma justiça promovida por um agente, né, do Tribunal de Justiça, não. As pessoas entendem que a justiça básica da qual elas precisam é uma justiça que procede de Deus. E essa justiça que procede de Deus, gente, é a justiça que nos é imputada pela obra realizada pelo Filho de Deus, lá na cruz do Calvário. O apóstolo Paulo vai explorar esse tema da justificação pela fé de uma forma tão apropriada na sua epístola aos Romanos. Mas no capítulo 1 de Romanos, no versículo 17, Paulo diz que se manifestou agora uma justiça que é por meio da fé. Porque desde o princípio, Paulo vai dizer ali para nós, a justiça sempre foi por meio da fé, por isso é que está escrito que o justo, ele viverá pela fé. E aí o Paulo vai dizer que essa justificação que nos é dada diante de Deus, esse ato salvífico, né, diante da lei que nos considera justo, que nos traz a justiça do seu próprio Filho, Paulo vai dizer que o Senhor, Deus o Pai, Ele fez por nós na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, quando esse se entregou por mim e por você para perdoar os nossos pecados. Todos nós carecemos dessa justiça, todos nós precisamos dessa justiça que procede de Deus, essa justiça que nos é dada através da obra do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Assim como você precisa de água para beber, assim como você precisa de comida para comer, você precisa de experimentar o perdão dos pecados. Jesus está dizendo, o caminho da verdadeira felicidade passa por esse perdão que nos é dado, essa justiça que nos é dada da parte de Deus. E eu acho interessantíssimo, há alguns dias atrás, lendo um comentário bíblico a respeito do Evangelho de Marcos, um comentário publicado pela editora Esperança, tem ali uma citação de um rabino judeu, um mestre judeu, contando, né, a aflição que ele passava diante da experiência de saber que ele estava à beira da morte. Então aquele homem ali dedicou a vida dele toda ensinando pessoas, ele passou a vida dele toda dedicando a sua vida para seguir os costumes, né, a tradição da lei de Moisés, mas quando ele estava ali velhinho já, chegando próximo da morte, alguns dos seus discípulos foram visitá-lo e quando os seus discípulos entraram dentro do seu quarto, ele começou então a chorar. E a história conta que ele começou a chorar exatamente por causa da aflição, da insegurança que ele tinha no seu coração de não saber qual caminho ele seguiria quando a morte
chegasse para ele, aquela morte que estava ali tão próxima devido aos seus muitos anos, o seu tempo de vida. E como nós precisamos dessa certeza no nosso coração, como cada um de nós precisa da certeza da salvação do nosso coração. Não existe nada que possa trazer mais paz, mais alegria ao nosso coração do que a certeza de que nós somos salvos, né? A necessidade básica do nosso coração não é financeira. A necessidade básica do nosso coração não é afetiva. A necessidade básica do nosso coração não é familiar. Todas essas necessidades existem na nossa vida. Mas o que de fato nós precisamos para termos a alegria invadindo o meio do seu coração é a certeza de que os nossos pecados, eles foram perdoados diante de Deus. De que não há mais condenação, não há mais culpa, não há mais peso, não há mais aflição sobre nós trazida por parte das trevas, nos condenando, porque a justiça de Deus que nos é dada por meio do seu Filho nos tirou de todo peso, de toda culpa, de toda condenação. Então o caminho da verdadeira alegria passa, em primeiro lugar, pelo reconhecimento de que a gente não é nada, pelo reconhecimento de que as nossas faltas podem encontrar consolo e refrigério na presença de Deus. O caminho da verdadeira alegria passa pelo compartilhar dos sonhos e projetos de Deus para que a realização seja feita em comunidade. E por esse sentimento de que a necessidade básica do nosso coração é a consciência de que os nossos pecados foram perdoados, uma justiça que procede das mãos de Deus. Amém, gente? Isso é o que o Senhor tem para mim, isso é o que o Senhor tem para você nesse dia. Então que você abra o seu coração para receber perdão, graça, favor e misericórdia da parte do Pai, em nome de Jesus.